Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos iniciando a nossa aula de número 83 e hoje nós vamos tratar desse tema que é a metempsicose, que está lá encerrando o capítulo 11, da parte segunda do Livro dos Espíritos, que trata dos três reinos. E a primeira coisa que nós precisamos explicar é o significado desse termo, né? Que é a metempsicose. E esse termo ele encerra, na verdade, uma teoria, um sistema onde as pessoas que creem nesse fenômeno acreditam que a alma humana pode reencarnar numa futura encarnação no animal e voltar ao reino humano e assim sucessivamente. Eles acreditam que a existência do espírito, ela pode se dar tanto no reino hominal quanto no reino animal. E nós vamos ver que o espiritismo não vai confirmar essa teoria, né? Então, a partir do estudo de hoje, a gente consegue perceber a resposta dos espíritos sobre esse assunto. E o assunto começa na questão 611. Então, a questão 611 foi assim formulada. A comunidade de origem dos seres vivos, no princípio inteligente, não é uma consagração da doutrina da metempsicose? Então, já que os espíritos nos explicaram, né, que o homem, né, assim como o animal, a origem dele está no princípio inteligente, eles perguntam então se não está aí confirmada essa teoria nesse sistema. E os espíritos dizem que não. Duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem absolutamente mais tarde. Então, eles colocam como exemplo aqui a árvore, né? Quem é que reconheceria uma árvore, suas folhas, seus frutos, suas flores, através de uma semente, olhando somente uma semente? Então, não é por isso, por as coisas serem parecidas, que são iguais, né? Então, não se assemelham. E aí eles nos explicam onde é que a teoria que o Espiritismo explica diverge desse sistema. Então, eles dizem, do momento em que o princípio inteligente atingiu o grau necessário para ser um espírito, para entrar nesse estado da humanidade, ele não tem mais relação com o seu mundo primitivo. E não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. Ou seja, a teoria aqui explicada pelos espíritos, ela não permite que um espírito que chegou ao estado da humanidade, que chegou ao estado de ter consciência, de ter a sua vontade, o seu livre-arbítrio, retorne para um reino inferior, como, por exemplo, os animais. O espiritismo não acredita nisso. O espiritismo, na verdade, informa que isso não existe, né? Então, dizem eles, no homem, não há mais do animal senão o corpo. O que nos assemelha aos animais é o corpo. Tem, como nós sabemos, né, sistemas, órgãos muito parecidos, né? Também se assemelha o homem ao animal naquilo que são as suas paixões que nascem do corpo, porque se o corpo é parecido, as paixões, né, que nascem do corpo também são parecidas. E também o instinto de conservação, que é inerente a tudo que é material. Então, essas três coisas, sim, né, elas permanecem ainda por um tempo no espírito humano, né, e poderiam, né, de alguma forma, nos aproximar, e aproxima, né, o corpo do homem do corpo do animal. Mas é só isso, né? Mas não se pode, então, dizer que tal homem é a encarnação do espírito e tal animal. E, por conseguinte, a metempsicose, tal como é entendida, não é exata. Não é exata exatamente por essa concepção. Que nós aprendemos com os espíritos é que nós, espíritos, não podemos dizer que animamos esse animal ou aquele animal, porque nós nem sabemos como é que isso acontece. O que nós podemos dizer é que o princípio inteligente que anima o espírito, inclusive o nosso, já de alguma forma estagiou nos reinos inferiores. E é só o que nós sabemos até agora. Nós não sabemos como isso se dá, não sabemos
em que circunstância, não sabemos que processo é esse. E a partir do momento que nós nos tornamos humanos, nós só vamos habitar o corpo de um ser humano. Nós não voltaremos. Não existe possibilidade de um espírito humano habitar o corpo de um animal. Isso não acontece. Então, partimos da segunda pergunta, que diz: o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? E nós já respondemos: não pode. Se o espírito já é espírito e já anima um corpo de um homem, ele vai sempre agora animar um corpo de um homem. Ele não pode retornar um animal. Então, os espíritos nos dizem que isso seria retrogradar. Isso não existe. O espírito não volta para trás. Um rio não sobe de novo, de volta à sua fonte. Ele vai sempre correr exatamente no seu leito para o seu rumo, para onde está indo, né? Até chegar ao mar. Então, não existe essa possibilidade. Na questão 603, é perguntado: totalmente errada que seja a ideia ligada a essa concepção da metempsicose, não seria ela o resultado de um sentimento intuitivo das diferentes existências do homem, de que o princípio inteligente já habitou nos reinos animais? E aí os espíritos nos dizem que esse sentimento intuitivo se encontra nessa crença e em muitas outras. Mas, como na maioria das ideias intuitivas, o homem acaba desnaturando, ou seja, o homem acaba inventando o que não sabe, descaracterizando a verdade. Então, nós não podemos acreditar nisso, porque, de fato, isso não existe. E aí, a partir de então, tem uma explicação sobre essa metempsicose, onde a gente, então, vai entender melhor a ponderação que os espíritos fazem sobre esse assunto. Então, ele diz: a metempsicose seria verdadeira se nesse sistema, né, se entendesse, né, ou se esse sistema fosse um sistema que defendesse a progressão da alma do estado inferior para o estado superior. Se concebesse que somente se pode andar para frente, né, onde a alma, né, adquirisse desenvolvimentos que transformassem sua natureza, e ela não voltasse para trás. Ela é falsa porque ela não diz isso, né? Ela é falsa porque ela admite essa transmigração de uma alma, ora para o animal, ora para o homem. Né? Tanto do animal para o homem, quanto do homem para o animal. Então, isso implica numa ideia de voltar para trás, ou até de fusão, né, entre a alma do animal e a alma do homem. Nós sabemos que esse momento que marca o nascimento do espírito, ele nos desvincula do reino animal, nos vincula para toda a eternidade ao reino nominal, né, a sermos humanos a partir dali. Então, por essa teoria defender essa possibilidade de voltar para trás, ela, então, é uma teoria falsa. Ora, essa fusão, né, não podendo ocorrer entre seres das duas espécies, é o indício de que elas estão em graus não assimiláveis, e que deve ocorrer o mesmo com espíritos que as animam. Admitindo, então, aquele conceito inicial de que o animal também teria uma espécie de alma, né? Então, essa ida de um reino para outro, ela só poderia ocorrer se esses dois reinos estivessem no mesmo grau. E não estão, né? E não estão. O reino animal está num grau totalmente diferente do reino hominal. Então, se o mesmo espírito pudesse alternar, né? Ora animal um animal, ora animal animar um homem, e voltar ao animal de novo, né? Seguir-se-ia que a natureza dos dois seria igual. Existiria uma identidade aí, né? E essa identidade, então, se traduziria pela possibilidade, inclusive, de uma reprodução material, o que não ocorre. A reencarnação ensinada pelos espíritos está fundada, ao contrário, sobre a marcha ascendente da natureza. Então, a natureza sempre progride, né? E o homem, por consequência, também progride dentro da sua própria espécie, o que não tira em nada a sua dignidade. Então, sempre a gente tem que pensar que o que nos rebaixa é a gente usar as faculdades que Deus nos deu, né, para outra coisa que não seja o nosso adiantamento, outra coisa não pode nos rebaixar.
Então, assim como as espécies, né, só reproduzem entre si, né, também isso mostra que seu princípio inteligente ali contido também é de uma natureza diferente. Qualquer que seja a antiguidade e a universalidade dessa doutrina da metempsicose, e os homens, por mais eminentes que sejam, aqueles que pregavam e professaram, né, ainda assim provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Nesse sentido, né, de imaginar que a gente tem várias encarnações, né, então essa doutrina contribui para solidificar nosso conhecimento sobre reencarnação. Mas sempre a reencarnação é dentro da sua espécie. O ponto de partida do espírito é uma questão que se prende aos princípios das coisas, né? Nós não temos, como já dissemos aqui várias vezes, condição de entender. Quero dizer aqui que estão nos segredos de Deus. Não é dado ao homem conhecer de maneira absoluta a nossa origem, né? Ainda por um tempo isso será impossível de nós entendermos, né? A gente pode fazer suposição, construir sistema, né? Sistemas que podem ser prováveis ou improváveis de serem verdadeiros, né? E aí eles dizem, os próprios espíritos que ditaram a obra espírita, a codificação, eles estão longe de conhecer tudo, né? Eles não sabem tudo, eles estão aprendendo também, né? Então, sobre o que eles não sabem, eles podem até ter uma opinião mais ou menos sensata, mas ainda assim será uma opinião, ainda não será um conhecimento definitivo, né? E é por isso, né, que, por exemplo, todos não pensam a mesma coisa, porque são opiniões, né? Então, não vão ter um pensamento comum, né? Nessa relação entre o espírito do homem, né, e o princípio inteligente do animal. Cada um vai fazer e vai elaborar o seu pensamento, a sua ideia sobre esse assunto. Então, segundo alguns, o espírito não alcança o período de ser um espírito humano, senão depois de ser elaborado e se individualizado exatamente nos reinos inferiores da natureza. Essa é a opinião de uns. Agora, já os outros dizem que não, que o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana sem passar pela experiência animal. E eu entendo que os dois estão certos, porque o espírito do homem ele só passa pelo reino hominal. O que passa pelos reinos inferiores é o princípio espiritual quando ainda está se elaborando, quando ainda não é um espírito. Tá? Então, talvez me pareça que a discussão por trás desses dois sistemas não está tão longe de ser resolvida. Então, fala agora do primeiro sistema, né? O sistema em que se admite que esse princípio espiritual vai se elaborando, né? Ele tem a vantagem de dar um objetivo para os animais e para a criação dos reinos inferiores, né? Então, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes estariam lá no reino animal, no reino vegetal, que vinha se elaborando até realmente se tornar um espírito. Agora, o segundo, que é mais radical, que admite que o espírito é uma coisa diferente, né? E que o espírito só vive no reino hominal, o que, como eu já disse, não está muito longe da primeiro sistema, né? Ele parece emprestar mais dignidade para o homem, faz do homem uma coisa muito diferente, né? Muito apartada da criação. Né? E aí pode se resumir como, né? Como é que se resume essa segunda teoria? Nesta teoria, as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras pela progressão. Então, ele não admite nem a progressão dessa inteligência rudimentar entre os reinos da natureza, entre os reinos animais da natureza. Então, por exemplo, o espírito de uma ostra não vai depois ser o espírito de um peixe, né, ou o princípio espiritual de um peixe, depois de uma ave, depois de um quadrúpede e depois de um quadrumano. Não, cada um vai tomar, né, sendo uma espécie absoluta, né, física e moralmente, cada um vai tomar da fonte universal uma quantidade de princípio inteligente, vai se utilizar durante a encarnação, e quando houver o desencarne do animal, né, quando o animal morrer na vida física, ele vai devolver aquele princípio inteligente lá para o princípio inteligente, né, como fonte universal. Então, é como se cada espécie, ao reencarnar, fosse lá, pegasse uma determinada quantidade
de princípio inteligente e depois devolver-se, né, para esse todo, essa parte de princípio inteligente que você utilizou durante a sua encarnação. Ao contrário da outra, que vai imaginando que esse princípio inteligente vai se elaborando. Então, ele vai primeiro animar uma ostra, depois vai animar um peixe, depois vai animar uma ave, depois vai animar um quadrúpede, até que ele tenha a condição de se tornar um espírito, né? Então, a diferença entre os dois é isso. Agora, falando dos animais nos mundos mais adiantados, nessa segunda hipótese, né? Na hipótese de que o espírito do homem é a parte, né? Então, os animais dos mundos mais adiantados que o nosso são igualmente raças distintas, apropriadas à necessidade desses mundos mais evoluídos e ao grau de adiantamento dos homens que vivem nesses mundos mais evoluídos. Lá são seus auxiliares, né? Mas não procede também dos animais da Terra, porque na primeira teoria poderia se admitir que um animal que vive sobre a Terra depois também pode ir para um mundo mais avançado, por exemplo, pode viver em Júpiter, né? Nós chegamos a estudar essa possibilidade aqui juntos, né? Durante essas 3 aulas. A segunda teoria não admite isso, não admite essa progressão do princípio inteligente do animal, né? Então, para eles, né, tudo é diferente, né? Cada animal vai lá, toma uma certa quantidade de princípio espiritual, faz a sua reencarnação, né? Faz a sua vida física e depois devolve esse princípio. E aí dizem eles, né? O homem, né, do ponto de vista físico, né, ele está numa cadeia dos seres vivos, né? Isso pensando no corpo físico. O corpo físico a gente sabe que está numa cadeia, né, de evolução que hoje já está explicada pela ciência, né? Mas o que diz essa teoria, segunda teoria? Que do ponto de vista moral, entre animal e homem há uma interrupção da continuidade. O princípio inteligente que anima o animal é uma coisa, e o princípio inteligente, que é o espírito que anima o homem, é outra coisa completamente diferente. Então, não há similaridade entre os dois. Não, nessa teoria, o homem possui sua própria alma ou espírito, centelha divina, que lhe dá o senso moral e um valor intelectual que falta aos animais. E é nele o ser principal, pré-existente, sobrevivendo do corpo e que conserva a sua individualidade. Qual a origem desse espírito? Onde está seu ponto de partida? Ele se forma de um espírito, de um princípio inteligente individualizado, e isso é um mistério. Seria inútil procurar penetrar sobre o qual, como dissemos, não se pode construir sistemas. Então, nesse segundo sistema, também se desconhece esse princípio original, mas se diz, não tem nada a ver com os animais. Esse espírito, né, o seu princípio espiritual elaborado não passou pelos reinos inferiores. O que é constante, que resulta, por sua vez, do raciocínio e da experiência, nos dois sistemas, é a sobrevivência do espírito. O espírito, uma vez homem, vai sempre manter, né, essa individualidade que vai sobreviver à morte do corpo, né? Então, ele continua sendo um ser individual, no caso do espírito, depois da morte, né? No que tange antes do espírito, as duas teorias discordam na sua avaliação em relação a essa individualidade para o animal, né? Então, o estado feliz ou infeliz, suas faculdades são proporcionais ao seu adiantamento, o caminho do bem. E todas as verdades morais, que são a consequência desse princípio, também, por sua vez, são admitidas nos dois casos. Então, vejo, parece que é uma grande divergência entre os dois sistemas, né? Mas, na verdade, eu não vejo tanta divergência, porque eu acho que pode-se admitir a primeira e a segunda ao mesmo tempo, né? Pode-se admitir que os animais têm essa progressão do seu princípio inteligente, que vai se elaborando nas várias espécies de animais, que pode continuar sua elaboração no mundo melhor, isso tudo está no primeiro sistema, e no momento que ele passa a ser um espírito, aí ele só habita o humano. E aí seria uma coisa diferente, que é o que diz a segunda teoria. Então parece que há mais um excesso de zelo, né, de duas posições que não parece tão contraditória, porque a primeira também diz que depois que vira espírito,
só vai animar o humano e é uma coisa diferente que a gente não entende. E a segunda diz que também a gente não entende, mas não admite a possibilidade de que haja a elaboração desse princípio inteligente nos reinos inferiores. Tá? Então, quanto às relações misteriosas que existem entre os homens e os animais, repetimos, isso está nos segredos de Deus. Nós ainda não só vamos ficar nos sistemas, né, nas teorias. Nós ainda não vamos ter uma opinião definitiva. Né? Como, de fato, tem muitas outras coisas que a gente não tem condição de entender. Né? Porque o nosso conhecimento atual ele não é suficiente, né, não nos dá o adiantamento para nós entendermos essas coisas, seria inútil nós ficar tentando entender uma coisa que os espíritos já nos revelaram que nós não temos condição de entender ainda. Um dia entenderemos, um dia será fácil para nós explicar como é que se dá, ou se dá, né? Que as teorias, uma diz que não existe, a outra diz que existe essa vida do espírito enquanto princípio espiritual lá nos reinos interiores. Então, em algum momento vai ser explicado isso, né? Nós poderíamos aqui falar de Emmanuel, que Emmanuel já afirma na sua obra complementar, dizendo que sim, né? O princípio espiritual estagia nos reinos inferiores. Então, ele já nos dá uma resposta, né? 100 e poucos anos mais tarde, né? Ele vem e nos afirma essas coisas. Uns 100 anos mais tarde, sendo mais cuidadoso, né? Mas ainda são sistemas, porque está dizendo ali, o espírito ele pode ter uma opinião sobre esse assunto. A gente ainda não consegue entender isso. Então, mesmo vindo do nosso Emmanuel, nosso querido Emmanuel, ainda é um sistema, ainda está em vias de a gente estudar mais e realmente ter uma posição mais firme para o futuro. Porque, como diz os espíritos, nós ainda não conseguimos entender essas coisas, né? Elas estão muito acima. E não seria uma coisa tão importante para nós entendermos agora, porque isso não vai mudar também a necessidade de nós trabalharmos mais pela nossa evolução, e trabalharmos mais pelo nosso adiantamento moral. Né? Então, isso não vai mudar o que nós temos que fazer agora. Né? Então, encerramos com esse tema aí o capítulo 11, né, que tratou aí dos 3 reinos, né, e nós, então, na próxima semana, estaremos começando a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, né, começando lá pelo capítulo 1, que trata da lei divina ou natural, e aí iniciando, então, essa terceira parte do Livro dos Espíritos. Né, convidamos a todos para estar conosco, pedimos a Jesus que abençoe o lar de todos nós, abençoando não só a nós, mas os nossos familiares, que todos nós que estamos aqui assistindo esse programa, e pedindo a Ele que nos dê a persistência e a coragem para continuar nos nossos estudos, que assim seja.